A maioria das pessoas conhecem a história de Davi e Golias, o jovem pastor que, com uma funda e uma pedra, derrotou o gigante filisteu e mudou o destino de Israel. Essa narrativa se tornou símbolo de coragem, fé e superação. No entanto, o que poucos sabem é que Golias foi apenas o primeiro de uma série de gigantes que cruzaram o caminho de Davi. A Bíblia e textos antigos revelam que havia outros colossos, descendentes de uma linhagem ancestral, que continuaram a desafiar Israel mesmo após a queda do gigante de Gate. Entre esses herdeiros do terror estava Isbi-Benob, irmão de Golias. Um guerreiro temível, armado com uma lança de bronze pesando cerca de 4 quilos e uma espada forjada para matar. Sua altura descomunal era estimada entre aproximadamente 3 metros a 3,5 metros. Era suficiente para paralisar até os soldados mais corajosos. E ele tinha um objetivo claro: vingar a morte de seu irmão e apagar a humilhação que pairava sobre sua raça. Davi, já avançado em idade e desgastado pelas muitas batalhas, enfrentava esse novo inimigo em um momento de extrema vulnerabilidade. Parecia que o fim estava próximo. Até que Abisai, filho de Zeruia e sobrinho de Davi, intervém. Com bravura e precisão, Abisai derrota Isbi-Benob, salvando o rei de Israel de uma morte quase certa. Esse episódio marcou um divisor de águas. Os guerreiros de Davi, cientes de sua importância vital para o povo, fizeram um juramento solene de que ele jamais voltaria à linha de frente. Reconhecido como a lâmpada de Israel, Davi era mais que um guerreiro, era a alma de uma nação. Mas a saga dos gigantes não terminou ali. Outros descendentes dos Refaíns ainda surgiriam, trazendo consigo a sombra de uma era em que criaturas colossais caminhavam entre os homens. Neste vídeo, vamos explorar esse capítulo pouco conhecido da Bíblia, onde batalhas épicas e forças misteriosas se entrelaçam em uma narrativa que vai além do que se vê. Prepare-se para descobrir uma parte esquecida da história sagrada. Mas antes de mergulharmos nessa história fascinante, quero saber de você. De qual cidade e estado você está assistindo este vídeo? Escreve aqui nos comentários. Será incrível ver pessoas de todo o Brasil, e talvez até de fora, unidas pelo mesmo mistério. Davi nasceu em uma família simples de Judá, e ele era filho de Jessé, um descendente da nobre linhagem de Judá. Ele foi escolhido por Deus para suceder Saul, que governava de forma desobediente e perdeu o favor divino. Mais do que um pastor, Davi era um músico e poeta excepcional, cujas obras enriqueceram os salmos. Porém, sua vida foi marcada por muito mais do que sua arte. Davi se destacou como um dos maiores líderes de Israel, um homem que representava os ideais divinos. Sua jornada foi repleta de desafios, batalhas e vitórias, moldando não apenas seu legado, mas também o destino de Israel. Sua batalha mais famosa foi contra Golias. Na época, Davi tinha apenas 15 a 17 anos e nenhuma experiência militar. Armado apenas com uma funda e 5 pedras, ele derrotou Golias, mostrando que a verdadeira força vem da fé e da coragem. Mas quem era Golias? Além de sua imensa força física, ele era temido por suas habilidades de combate, quase invencíveis. No entanto, sua história é ainda mais complexa. Golias era descendente dos Refaim, uma antiga linhagem de gigantes mencionada nas Escrituras e em registros antigos. A verdade é que Golias não estava sozinho. Ele fazia parte de uma extensa família de gigantes que existia desde os tempos de Moisés e até mesmo de Abraão. Os Refaim, conhecidos por sua altura imponente, desempenharam um papel crucial nas batalhas pela terra prometida. A derrota de Golias por Davi não foi apenas uma vitória pessoal, mas também um marco na luta contínua entre os israelitas e essas criaturas mitológicas que reconfigurou os rumos da história. A origem desses gigantes
permanece envolta em mistério e alvo de várias teorias. Entretanto, existe uma linha de pensamento predominante entre estudiosos das Escrituras. A origem dos gigantes, descrita em Gênesis 6, é um dos trechos mais misteriosos e debatidos da Bíblia. Ela aparece logo antes da narrativa do dilúvio e sugere que os gigantes, os Nefilins, surgiram a partir de uma união proibida entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Conforme descrito em Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao versículo 4, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Esses seres celestiais, conhecidos como Bnai Elohim, desceram do céu e se uniram às filhas dos homens, gerando uma descendência híbrida de gigantes que impuseram medo e domínio por onde passaram. O termo Refaim, por si só, carrega um significado inquietante. Em hebraico e fenício, Refaim pode ser interpretado como mortos-vivos ou espíritos ancestrais, sugerindo que esses gigantes estariam ligados a entidades antigas que pereceram no dilúvio, mas misteriosamente ressurgiram no mundo pós-diluviano. Relatos antigos não apenas os descrevem como guerreiros formidáveis, mas também como seres dotados de sabedoria avançada e poderes sobrenaturais. Certa vez, Moisés enviou 12 espias para conhecer a terra de Canaã após os hebreus terem saído do Egito, onde viviam como escravos, e segundo o relato bíblico, Josué e Calebe estavam entre os 12 espias enviados por Moisés para observar a terra prometida, conforme descrito em Números, capítulo 13. Durante essa missão, os espias viram gigantes, identificados como parte da linhagem dos Anaquins, que eram descendentes dos Refaíns, um povo conhecido por sua estatura impressionante. Naquele momento, os espias disseram: "Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também parecíamos a eles." Números, capítulo 13, versículo 33. Essa visão aterrorizou 10 dos espias, que desmotivaram o povo com um relatório cheio de medo. Apenas Josué e Calebe confiaram na promessa de Deus, dizendo que, apesar dos gigantes, a terra poderia ser conquistada com fé. Isso fortalece a teoria de que suas origens vão além da linhagem humana. As Escrituras revelam que Golias não estava sozinho. Ele fazia parte de uma longa linhagem e tinha irmãos com a mesma ascendência obscura. Após a queda de Golias diante de Davi, seus irmãos juraram vingança contra o jovem rei israelita. Em um dos muitos confrontos entre os israelitas e filisteus, um desses gigantes quase conseguiu se vingar, colocando Davi em grande perigo. Mas ele foi salvo graças à intervenção de seus leais combatentes. Esses gigantes não eram meros mercenários ao serviço dos filisteus. Sua presença nos campos de batalha indicava algo mais profundo. Eles mantinham alianças estratégicas com povos da época, como os fenícios e os cananeus, que os viam não apenas como guerreiros, mas como figuras de veneração quase divinas. Em diversas culturas antigas, essas criaturas colossais eram reverenciadas e temidas, sendo vistas como semideuses ou descendentes de divindades primordiais. Dessa forma, os conflitos entre Israel e esses povos iam além de disputas territoriais. Eram batalhas espirituais, um confronto entre o povo escolhido de Deus e forças com origens obscuras que remontam aos tempos antes do dilúvio. Esses relatos continuam a fascinar estudiosos e arqueólogos em busca de evidências sobre os gigantes na história antiga.
As Escrituras são claras, não apenas sobre a existência desses gigantes, mas também sobre o papel decisivo que desempenharam nos conflitos entre reinos e na formação de civilizações milenares. Sua influência persiste, gerando debates e mistérios sobre um período em que seres extraordinários dominaram a Terra. Agora, convidamos você a explorar um capítulo menos conhecido, mas significativo na saga de Davi, que revela tanto a intensidade de suas batalhas quanto o legado duradouro dos gigantes que continuaram a desafiar Israel. Em 2 Samuel, capítulo 21, versículos 15 a 22, encontramos o relato de um confronto perigoso com um descendente de Golias durante um período de intensas guerras. Davi, já envelhecido, liderava mais uma campanha contra os filisteus. Nessa situação crítica, enquanto o rei sentia o peso da idade e das inúmeras batalhas travadas, Isbi-Benob surgiu como uma ameaça formidável. Este gigante, da mesma linhagem ancestral dos Refaíns, não só carregava armas imponentes, como também um desejo ardente de vingar a morte de seu irmão Golias. Armado com uma pesada lança de bronze e uma espada recém-forjada, Isbi-Benob viu na vulnerabilidade de Davi a chance perfeita para concretizar sua vingança. Quando Davi estava prestes a ser derrotado, em um momento de grande perigo, a intervenção de Abissai, sobrinho do rei e um de seus valentes guerreiros, foi decisiva. Com coragem e destreza, Abissai conseguiu neutralizar a ameaça de Isbi-Benob, salvando o rei de um destino trágico. Após esse episódio, os homens de Davi, plenamente conscientes do valor de seu líder e do papel fundamental que ele representava para Israel, juraram protegê-lo, impedindo que voltasse a se expor nas batalhas. Eles entenderam que a perda de Davi seria um golpe irreparável para a nação. No entanto, a luta contra os gigantes estava longe de terminar. Outros confrontos aconteceram, como a batalha contra Sarf, outro gigante derrotado. Em Gobe, uma luta memorável entre El-Hanan, filho de Jarer-Oregim, e um gigante chamado Golias, o Giteu, também se destacou. Em Gat, a cidade dos gigantes, Jonatas, filho de Simeia e sobrinho de Davi, enfrentou um guerreiro com 6 dedos em cada mão e pé, mostrando a persistência da linhagem ameaçadora dos gigantes. Cada uma dessas batalhas não apenas confirmou a continuidade dos gigantes, mas também revelou a proteção divina sobre Davi e seu povo. Apesar de sua força e origem misteriosa, os gigantes eram derrotados um a um pelas mãos de Davi e seus guerreiros, mostrando que a verdadeira força vinha da fé e da aliança de Israel com Deus. Esses embates não apenas atestam a existência dos gigantes, mas também ilustram uma guerra espiritual em que os desafios iam além do físico, atingindo esferas de crenças e poder divino. A história dos gigantes, longe de ser apenas uma lenda, sugere camadas de significado ainda não totalmente desvendadas nos textos sagrados. Este relato não apenas revive as façanhas de Davi e a realidade dos gigantes bíblicos, mas também abre a porta para uma investigação mais profunda sobre esses seres misteriosos. No futuro, desvendaremos mais sobre sua origem, natureza e o papel que desempenharam nos destinos de Israel e de outras civilizações antigas. A busca de Isbi-Benob por vingança contra Davi foi movida por uma chama inextinguível. Ele desejava redimir a honra de sua linhagem e apagar a mancha deixada pela derrota de Golias. O cenário desse confronto dramático foi uma batalha feroz entre Israel e os filisteus, onde Davi, já envelhecido e marcado pelos anos e pelas muitas guerras, enfrentou uma das maiores ameaças de sua vida. Não era mais o jovem destemido de antes.
O tempo e as guerras haviam deixado profundas marcas, e naquele dia a exaustão o tornava especialmente vulnerável. A idade e os contínuos combates começaram a cobrar seu preço, afetando sua habilidade de lutar como antes. Neste cenário, Isbi-Benob avançou com uma arma formidável, uma lança de bronze de cerca de 4 quilos, projetada para perfurar qualquer armadura. Além disso, ele empunhava uma espada recém-forjada, criada para destruir os inimigos em seu caminho. A sua altura colossal, entre 3 a 3,5 metros, só acrescentava ao seu ar de invencibilidade, fazendo até os mais corajosos dos soldados tremerem. Embora Davi lutasse com a coragem que o caracterizava, o cansaço era visível e parecia que o fim estava próximo. No entanto, no momento crítico, Abisai, filho de Zeruia, interveio decisivamente. Com uma ação corajosa, ele enfrentou o gigante e, com um golpe letal, conseguiu abater Isbi-Benob, salvando assim a vida de Davi. Esse episódio foi um ponto de inflexão. Os soldados de Israel, ao perceberem o perigo iminente a que seu rei havia sido exposto, fizeram um juramento solene de jamais permitir que Davi voltasse a lutar na linha de frente. Reconhecendo-o como a lâmpada de Israel, cuja luz não podia ser extinta, eles entenderam que sua presença era demasiado preciosa para ser arriscada. A história dos gigantes, porém, não terminou com a morte de Golias. Os descendentes dessa poderosa linhagem continuaram a surgir, desafiando Israel em diversas ocasiões. No entanto, a determinação e a fé do povo de Israel garantiram que, um após o outro, esses gigantes fossem vencidos. As batalhas, embora muitas vezes esquecidas, não apenas demonstram o poder desses seres formidáveis, mas também ressaltam a força e a resiliência de um rei que, mesmo nos momentos de maior fraqueza, foi capaz de inspirar seus guerreiros a persistirem até o fim. A batalha contra Isbi-Benob não marcou o último encontro de Israel com os gigantes. Outros irmãos de Golias e mais descendentes dos Refaim surgiriam em confrontos futuros. Mas aquele dia ficou registrado como um dos últimos grandes embates contra um gigante, sinalizando que a era desses seres extraordinários estava pouco a pouco chegando ao seu fim. Espero que este vídeo tenha proporcionado uma nova perspectiva sobre esses intrigantes capítulos da vida de Davi e a saga dos gigantes. Fique atento para mais análises detalhadas sobre esses fascinantes episódios da história bíblica. Com base nessa narrativa épica, profunda e repleta de simbolismo, aqui estão 3 lições poderosas que podem ser extraídas dessa história. Primeira lição: a verdadeira força vem da fé, não do tamanho. Davi, ainda adolescente e sem experiência militar, venceu Golias, um guerreiro colossal, com uma funda e 5 pedras. Mas sua arma mais poderosa era a fé inabalável em Deus. Mesmo quando enfrentamos desafios gigantescos na vida, o que nos capacita a vencer não é nossa força física ou os recursos que temos, mas a confiança em algo maior. Segunda lição: nossos maiores inimigos podem surgir quando estamos mais vulneráveis. Anos depois de derrotar Golias, Davi já estava velho, cansado e emocionalmente desgastado. Foi nesse momento que Isbi-Benob, um dos irmãos do gigante, surgiu para matá-lo. Isso nos ensina que as batalhas não param quando vencemos a primeira, e que os ataques mais perigosos podem acontecer quando estamos mais frágeis. Por isso, é essencial cercar-se de pessoas leais, como Abisai, que o salvou no momento crítico. Terceira lição: o mal muitas vezes se disfarça de poder, mas sempre cai diante da verdade. Os gigantes eram vistos por muitos povos como semideuses, símbolos de poder e sabedoria. Mas a Bíblia mostra que, apesar da aparência imponente, eles representavam corrupção, rebelião espiritual e opressão.
Cada um deles foi vencido não por reis com exércitos grandiosos, mas por homens de coragem e fé, mostrando que o mal, por mais glorificado que seja, sempre será derrotado pela verdade e pela justiça divina. Quarta lição: a verdadeira força está na união e na lealdade. Em momentos de extrema vulnerabilidade, como Davi enfrentando o gigante Isbi-Benob, foi a intervenção de seu sobrinho Abisai que salvou sua vida. Isso nos ensina que a força verdadeira não está apenas no poder individual, mas na união e lealdade entre aqueles que compartilham de um propósito maior. Quando enfrentamos dificuldades, a ajuda de pessoas confiáveis e solidárias pode ser o fator decisivo para a nossa vitória. Quinta e última lição: mesmo os maiores desafios têm um fim. Apesar da aparente invencibilidade dos gigantes e da ameaça constante que representavam, todos foram derrotados, um a um. A história de Davi nos lembra que, por mais que pareçam intransponíveis, todos os desafios têm um fim. Cada vitória sobre os gigantes de Davi mostra que, com fé, coragem e perseverança, podemos superar até as dificuldades mais imensas e profundas. Os gigantes caem e novos começos surgem. Essas lições mostram que a história de Davi e os gigantes não é apenas sobre guerra, mas sobre vida, fé e propósito. Se você chegou até aqui, aqui vai o meu sincero agradecimento. É incrível ter pessoas como você acompanhando o vídeo até o fim. Isso mostra que existe um interesse real por essas histórias esquecidas, profundas e muitas vezes ignoradas das Escrituras. Agora queremos te ouvir. Qual história bíblica você gostaria de ver aqui no canal? Comenta aqui embaixo. Pode ser uma passagem misteriosa, uma batalha épica, um personagem pouco conhecido ou até um tema controverso. Sua sugestão pode virar o próximo episódio e ajudar outras pessoas a descobrirem riquezas escondidas na Palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora para não perder nenhuma nova postagem. Ative o sininho para receber as notificações. Aqui, toda semana, você vai encontrar conteúdo que vai além da superfície. E se você gostou dessa jornada entre gigantes, reis e batalhas espirituais, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos ricos e bem pesquisados como este. E claro, já tem um próximo vídeo te esperando, com mais descobertas sobre personagens enigmáticos, guerras espirituais e revelações que mudam a forma como vemos a história sagrada. Nos vemos lá. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Um forte abraço e até a próxima.